Eu sei que vocês têm acompanhado as últimas notícias vindas do Oriente Médio. A escalada de violência no Oriente Médio tem crescido. Israel tem respondido às ameaças e os ataques dos seus inimigos. E parece que isso não vai regredir. Parece que isto vai a cada vez tomar um vulto maior. Coincidentemente, nós chegamos ao capítulo 12 de Apocalipse nesse mesmo tempo. E os capítulos 12, 13, 14 e 15, até o capítulo 11, nós tratamos das 7 trombetas, que serão atos, não é de Deus, neste mundo durante já a segunda parte da tribulação em diante. No capítulo 16, João vai tratar das taças da ira de Deus, as 7 taças da ira de Deus, que são o terceiro ai, a 7ª trombeta. Mas nos capítulos 12, 13, 14 e 15, ele vai tratar da condição e de algumas circunstâncias que envolverão a nação de Israel no período tribulacional. Isso nos ajuda a ter um entendimento do papel da nação de Israel e do que vai acontecer no futuro, quando então Deus voltar a tratar com a nação de Israel no período tribulacional. No capítulo 12, nós já lemos no início do culto os versos 1 a 6, e eu vou citar algumas questões que são importantes disto, começando por fazer o parâmetro entre Mateus 24 e Apocalipse 12. Qual é esse parâmetro de cronologia? Mateus 24 nos traz uma cronologia da tribulação. Começando no verso 4 até o verso 14, os 3 anos e meio primeiros da tribulação. O verso 15 que está aí, que diz assim: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. O verso 15 marca exatamente o meio da tribulação, e aquilo que Daniel falou é que então, quando chegar o período do meio da tribulação, o anticristo vai revelar o seu verdadeiro caráter. Na primeira metade da tribulação, Israel vai estar protegido por ele. Quando o anticristo assumir o governo mundial, ele vai fazer uma manobra política e militar que vai garantir a Israel paz. Vocês já perceberam que Israel é protegido por um sistema chamado o Domo de Ferro, Iron Dome. Esse Domo de Ferro, ele intercepta mísseis e foguetes lançados pelos países vizinhos contra Israel. Quando essa paz estabelecida pelo anticristo for estabelecida, firmada, Israel vai desativar tudo isso. Ele vai desativar as suas fronteiras, ele vai desativar suas armas de segurança, porque ele vai estar absolutamente seguro que o anticristo, que eles não vão chamar de anticristo, mas o grande líder mundial, vai garantir a paz de Israel. Só que o que Mateus 24:15 diz é que esse período de falsa paz, ele vai ocupar apenas a primeira parte da tribulação, dos 7 anos. Então, os primeiros 42 meses serão de verdadeira paz para a nação de Israel. Mas agora, no meio da tribulação, ele revela quem ele é. O terceiro templo vai ser construído no Monte Moriá, onde vocês já devem ter visto uma foto de Jerusalém, de um prédio alto com uma cúpula dourada. Não é aquela, é a Mesquita de Omar. A Mesquita de Omar está no mesmo plano aonde Salomão construiu o templo. Então, ela ocupa a mesma esplanada. Algumas pesquisas arqueológicas já determinaram que ela não está exatamente no lugar do templo, mas ao lado, o que permitirá, então, se assim for, que o anticristo permita aos judeus construírem ao lado daquela mesquita o seu templo, e os judeus já têm todas as pedras, todo o material, tudo que eles precisam para isso já está reservado em Jerusalém,
eles guardam muito bem isso. Eles já têm sacerdotes treinados para restabelecer o serviço do templo. Então, quando a paz chegar, a paz do anticristo, esse templo vai ser reconstruído. O que Mateus 24:15 diz é que, então, no meio da tribulação, o anticristo vai entrar nesse templo, vai oferecer um animal imundo, provavelmente uma porca. Não há mais nada mais imundo para os judeus do que uma porca. E ele vai exigir que não Deus seja adorado, mas ele seja adorado. Então, nesse momento, aquilo que é profetizado nas Escrituras, que Deus então vai tirar a cegueira de Israel. Ou seja, esse ato do anticristo vai abrir os olhos da nação de Israel para o fato que eles creram no homem errado e que quando o Messias veio, ele foi rejeitado. Então, a partir daí, Deus vai converter o coração daquilo que nós vamos ler aqui em Apocalipse 12, e então a nação de Israel vai começar a ser duramente perseguida pelo anticristo. Os últimos 42 meses da tribulação, os 3 anos e meio finais, são um tempo de intensa perseguição do anticristo e das suas forças contra a nação de Israel. E é isso que nós encontramos em Apocalipse 12. O que eu vou fazer com vocês agora, deixa eu ler primeiro como isso, talvez você já tenha lido em Mateus 24, mas olhe como isso é narrado dos versos 16 a 20. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Então ele fala de fuga. Israel vai fugir do anticristo, literalmente. Esse período é descrito no verso 21 da seguinte forma: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio no mundo até agora, nem tampouco há de ver. Então esses 42 meses, esses 3 anos e meio, serão um tempo sem igual na história da humanidade. O anticristo, ele vai perseguir a nação de Israel, Israel vai ser protegida por Deus. Então, neste período, realmente a aflição da humanidade será de um nível que nós não conseguimos imaginar. É inimaginável o que acontecerá naqueles dias. Então, a revelação profética de Apocalipse 12 demonstra isso. Olhe para o verso 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Então, o verso 6 está dizendo que Deus já preparou um lugar para guardar Israel, a nação de Israel, durante o período onde o anticristo vai trabalhar para destruí-la. Agora, antes de começar a exposição do capítulo 12, por que Satanás vai fazer isso? Por que destruir a nação de Israel? É algo tão central para Satanás e o seu plano. Todas as promessas de Deus para Israel, as promessas feitas a Abraão, em sua grande maioria, ainda não foram cumpridas. As promessas à nação de Israel, diferente das promessas para a igreja, as promessas para nós, igreja, serão cumpridas no céu. Ou seja, as promessas que Cristo fez à igreja, a mim e a você, serão cumpridas no céu após o arrebatamento. Mas a totalidade das promessas para a nação de Israel precisam ser cumpridas neste mundo. Então aqui está em jogo se Deus tem ou não poder para cumprir o que ele disse. Se Satanás conseguir destruir a nação de Israel, como ele já tentou, por exemplo, você já leu o livro de Esther? O livro de Esther não traz o nome de Deus, mas Deus está ali o tempo todo. O que é a narrativa do livro de Esther? A tentativa de destruição da nação de Israel. Isso aconteceu muitas outras vezes na história. Daí nós chegamos no nosso templo, no século passado, e você lembra o que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. 6 milhões de judeus, aproximadamente, foram mortos no Holocausto.
Qual era o propósito de tudo que foi feito contra a nação de Israel na Segunda Guerra Mundial? Liquidar com o povo de Deus neste mundo. Tanto no livro de Esther, quanto aquilo que aconteceu no século passado, foram tentativas de Satanás de destruir o povo de Deus. Se ele conseguir fazer isso, as promessas bíblicas não têm como se cumprir. Elas são direcionadas unicamente à nação de Israel. Notem bem o que Deus fez. Deus colocou o dedo numa ponta, num lugar específico do nosso globo. Jerusalém. A Bíblia diz que Jerusalém é um cálice de tontear. Sabe o que significa isso? Que as nações que procuram cercá-la e destruí-la saem dali tontos pela ira de Deus. Então, não há outro lugar a não ser Jerusalém, e não há outro lugar a não ser a Palestina, a terra prometida por Deus a Abraão, para que Deus cumpra as suas promessas. Se não houver Palestina, se não houver Jerusalém, se não houver a nação de Israel, Deus é mentiroso. E Satanás conseguiu cumprir o seu propósito de ser semelhante ao Altíssimo. Agora, por que Deus colocou tantas promessas numa nação tão pequenininha? Exatamente para que não haja chance do poder humano poder sustentá-la. A nação de Israel verdadeiramente é um milagre. A nação de Israel verdadeiramente é um milagre de Deus. E desde o dia 14 de maio de 1948, quando cumpriu-se a profecia, pode uma nação nascer num só dia? Israel nasceu num só dia, às 17 horas do dia 14 de maio de 1948. Ali Israel foi deixado na sua terra para morrer. Os ingleses abandonaram a sua tutela, deixaram a nação ali para ser morta pelos árabes. Eles não foram destruídos pelo poder de Deus. Deus os cuidou. Vieram guerras depois daquilo, a mais conhecida, a Guerra dos 6 Dias, em 1967, onde as nações árabes se juntaram em grande número para varrer Israel do mapa, e aconteceu o contrário. Elas foram destruídas e Israel alongou os seus termos, cresceu em seu território. Só Deus explica isso. Então, literalmente, a nação de Israel é um milagre de Deus. Só Ele pode fazer isso. E se Satanás puder, então, destruir a nação de Israel, ele também destrói o plano de Deus. Literalmente, o centro do mundo. Você pode, se quiser, chamar o umbigo do mundo, é Jerusalém. Sempre foi, em toda a história. É lá que tudo se decide, é lá que o nosso tão grande Salvador deu a sua vida por nós, é lá que ele voltará sobre o Monte das Oliveiras, é lá que ele reinará por 1000 anos. Não pode ser outro lugar. Tem que ser em Jerusalém. Deus escolheu aquele lugar. Deus escolheu o Monte Moriá, aonde Abraão ia oferecer Isaque, se Deus não houvesse impedido, aonde foi construído o templo. Deus escolheu Jerusalém, fora das suas portas, o Salvador foi crucificado. E lá, então, o seu nome será exaltado. Agora, rapidamente, deixa eu lhe mostrar sobre os personagens que nós encontramos nos capítulos 12 e 13. Se você conseguir juntar, entender esses personagens, a leitura fica bem mais proveitosa. Primeiro, no verso 9, é dito assim: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então, um dos grandes personagens aqui de Apocalipse 12 é este grande dragão vermelho, e ele é claramente identificado. Ele é chamado de antiga serpente, numa alusão ao Éden. Diz, ele é chamado de diabo, de Satanás, a sua função é enganar o mundo. Então, este grande dragão, não há dúvida sobre ele. É literalmente Satanás. E, por exemplo, no capítulo 20, verso 2, diz que ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Então,
não há dúvidas aqui que se trata de Satanás. Ou seja, esse primeiro personagem, ele é claramente identificado. Agora, por que ele é identificado como dragão? É interessante que a mesma expressão foi usada para outros líderes que procuraram destruir a nação de Israel. Por exemplo, em Ezequiel 29, 3, isso é dito sobre Faraó. Eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, grande dragão, que pousas no meio dos teus rios e que dizes, o meu rio é meu e eu fiz para mim. Notem que Faraó foi um dos que tentou destruir Jerusalém, destruir Israel, e ele é chamado também de grande dragão. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, não é chamado de dragão, mas a descrição mostra Nabucodonosor, rei de Babilônia, em Jeremias 51, 34, devorou-me, colocou-me de lado, fez de mim um vaso vazio. Então, o que isso tem a ver? A descrição, tanto de Faraó quanto de Nabucodonosor, é de uma descrição de uma crueldade insaciável, de alguém que vem para realizar o mal. E a cor vermelha do dragão indica o quê? O seu caráter sanguinário. Ele não vem para prender, ele vem para destruir. Então, o objetivo de Satanás no tempo tribulacional não é tomar Israel como cativo, é varrer do mapa, é liquidar, é matar todos os judeus desse mundo e liquidá-los completamente. Nós encontramos um outro personagem em Apocalipse 12, o verso 5. Ele diz que a mulher deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Novamente, aqui a descrição identifica claramente quem é ele é Jesus Cristo. Agora ele diz que ela deu à luz um filho homem, e diz dele que há de reger todas as nações com vara de ferro. No Salmo 2, o verso 7 diz assim: o Senhor me disse, tu és meu filho, hoje eu te gerei, pede-me, eu te darei os gentios por herança. E o verso 9 diz, tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Então aqui ele nota que há três afirmações: o seu nascimento, a sua missão de reger as nações e a sua ascensão aos céus. Não há outra pessoa que isso possa se referir a não ser Jesus Cristo. Então agora começa a se montar o quadro. Quais são os personagens de Apocalipse 12? Nós vimos que um deles é Satanás, o outro deles é o próprio Senhor Jesus Cristo, e agora no verso 1 é dito: e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Agora, o terceiro personagem que nós citamos é essa mulher. Tentou-se identificar essa mulher de muitas formas durante a história. Por exemplo, alguns a identificaram como Maria, mãe de Jesus, por citar que ela deu à luz a Jesus. Mas todo o restante do texto é impossível de ser aplicado a Maria. Outros entenderam que a mulher é a própria igreja, mas também não tem como aplicar a igreja aqui. Então, o que nós aprendemos a respeito de quem é essa mulher, a figura da mulher? Primeiro, todo o contexto dos versos 11 a 14 falam da nação de Israel. Então é muito difícil você tentar aplicar outra coisa referindo-se à mulher, a não ser que ela representa a nação de Israel. Por exemplo, no capítulo 11, verso 8, diz assim: e jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. Ele está falando de Jerusalém, onde o Senhor foi crucificado. Por exemplo, essa expressão que usou os astros, sol, lua e estrelas, ela é comum do Velho Testamento. Por exemplo, em Gênesis 37, 9, no sonho de José diz assim: eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Ou seja, quando junta esses astros, é para falar de Israel. Então, ao colocar tudo isso, não há outra forma de encararmos a identidade dessa mulher vestida de sol, e depois nós vamos ver por que isso, a não ser com a nação de Israel. Ou seja, a mulher de Apocalipse 12 só pode ser a nação de Israel.
Mas há outros 4 personagens também nesse capítulo 12 e também no 13. Você olhe para o verso 7. E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Agora nós encontramos quem? O arcanjo Miguel. E é muito importante Miguel estar relacionado aqui. Nós encontramos também Miguel na profecia de Daniel, capítulo 12, verso 1, que diz: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Que povo? Israel. Então, a pessoa de Miguel, do arcanjo Miguel, ele está intimamente ligado com a história de Israel. Ele literalmente é o protetor de Israel. Ele é o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Então, os acontecimentos que envolvem Miguel, envolvem também Israel. Então, a presença de Miguel no capítulo 12, do arcanjo Miguel, demonstra que nós estamos tratando da nação de Israel. Agora, no verso 17 do capítulo 12, é trazido mais um personagem. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. Agora, esse remanescente, que também tem a ver com a nação de Israel, é colocado aqui. Nós podemos identificar esse remanescente a partir da profecia de Ezequiel, no capítulo 37. Lembra da profecia do Vale de Ossos Secos? Todos lembram dela? Pode abrir sua Bíblia em Ezequiel 37 para você lembrar dela. Por exemplo, no verso 12 diz assim: portanto, profetize e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus: eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Quando essa profecia foi dada, Israel estava cativo na Babilônia. Israel não estava na sua terra. Eles olharam para aquilo que sobrou da nação de Israel e o pensamento deles era: olha, acabou, não tem mais o que fazer. Jerusalém tinha sido deixada no pó, literalmente. O templo destruído, os muros derrubados, a cidade queimada, e quem sobrou lá havia sido morto. Aqueles que foram levados cativos para a Babilônia disseram assim: a nossa história acabou. Não há mais como ter nada disso. E quando a profecia de Ezequiel mostra, ele olha, é exatamente como um vale de ossos secos. Não se espera que venha nada dali. Agora, o verso 12 diz: e vos trarei a terra de Israel. Eu citei, quando Deus cumpriu essa promessa? 14 de maio de 1948. Essa promessa tem dia e horário, 17 horas, do dia 14 de maio de 1948, quando foi entregue a autoridade sobre a Palestina à nação de Israel. Naquele horário, naquele dia, Israel voltou a ser uma nação. Interessante isso, depois de tanto tempo. Ele diz no verso 13: e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas. Está falando desse dia. Olha agora o verso 14. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra. Deus fez isso. E sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. E porei em vós o meu espírito, e vivereis. Hoje a nação de Israel está na sua terra, mas a nação de Israel é rebelde contra Deus. A nação de Israel hoje não deseja que Deus reine sobre eles. A nação de Israel é rebelde contra as ordens de Deus. A nação de Israel é rebelde contra a autoridade de Deus. E ela está na sua terra. Literalmente, qual é a posição na profecia de Ezequiel? Está lá levantada sobre os seus ossos, há músculos, há nervos, o corpo está completo, mas sem vida. Isso vai continuar durante a primeira parte da tribulação. Quando eles serão vivificados? Quando os olhos deles forem abertos e eles compreenderem que eles rejeitaram o Messias, que eles aceitaram um homem que não é o Messias, e agora então, quando então o anticristo os atacar, eles vão realmente ser convertidos novamente a Deus para serem uma nação obediente a Ele. Quem é o remanescente? É esta porção da nação de Israel que será convertida nesse período. Agora, para terminarmos, o capítulo 13 traz 2 personagens.
O primeiro deles é chamado da besta que sai do mar. Olha para o capítulo 13, verso 1. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus 10 chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Notem que o primeiro personagem do capítulo 13 é chamado de uma besta que sai do mar. Por que mar? Porque mar é uma forma de descrever as nações desse mundo. Então agora, aquilo que João está dizendo é que em meio a esta perseguição de Israel, estará um homem que vai se levantar como um líder mundial, que vai se levantar para dirigir essa perseguição sobre Israel. Ele será o cabeça desse governo mundial, ele vai ser um líder político, representado aqui pelas cabeças e chifres, que representam o seu poder e autoridade. A autoridade desse líder será absoluta, ele vai mudar leis, vai mudar costumes, e nós sabemos quem está por detrás dele, o próprio Satanás. Essa será a figura que nós conhecemos como o anticristo, que vai realmente liderar a perseguição a Israel no período tribulacional. Depois, no verso 11, é descrito, dizendo: e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Notem que esta besta emerge da terra. Quando fala que a primeira besta emerge do mar, o mar é um símbolo das nações. Quando diz que a segunda besta emerge da terra, a terra é uma referência à Palestina. Agora, essa segunda besta, ela não vem das nações, ela vem da Palestina. Ela será um líder religioso que agirá debaixo da autoridade da primeira besta. E o trabalho dela é convencer o mundo a adorar a besta como sendo ela o próprio Deus. E sabe o que essa segunda besta fará? Ela vai realizar grandes sinais e milagres, e com isso ela vai enganar o mundo inteiro. E aqui em Apocalipse ela vai ser chamada de o falso profeta. Essas 2 bestas, elas são chamadas assim pela sua condição de ferocidade. Literalmente, não são homens, são bestas. São devoradores. E eles estarão ativos durante essa segunda parte da tribulação, com um só objetivo: varrer Israel do mapa. Durante 3 anos e meio, o único objetivo desse mundo será que a nação de Israel seja tirada completamente dentre as nações. Quando você observa, por exemplo, as resoluções tomadas pelas Nações Unidas, se você perceber, eu não quero exagerar, mas 99% das resoluções tomadas pelas Nações Unidas são contra a nação de Israel. Parece que as Nações Unidas têm como único objetivo reunir-se para realmente prejudicar ao máximo a nação de Israel. Cada vez mais as nações do mundo se voltam contra eles. Chegará um tempo em que somente esta besta que emerge do mar conseguirá dar um tempo nisto e estabelecer uma falsa paz. Naquele tempo Israel pensará: esse é o Messias. Esse é o Messias que esperamos desde a antiguidade. Mas o sonho deles terá apenas 3 anos e meio. Quando ele manifestar a sua real personalidade, Israel então abrirá os seus olhos e verá que em todo este tempo Deus cuidou e protegeu eles, como somente Deus pode fazer. Irmãos, qual é a nossa posição a respeito da nação de Israel? Primeiro, nós não concordamos com tudo que a nação de Israel faz. Por quê? Porque no presente momento eles estão em rebeldia contra Deus. Eles não estão em obediência contra Deus, a obediência a Deus. Tudo que Israel tem feito neste período é manifestação da sua
rebeldia, da sua incredulidade. Agora, em algum momento, nós desejamos que Israel seja destruído? Jamais. Não, nunca. A preservação de Israel é uma demonstração do poder de Deus. A preservação de Israel é uma demonstração que Deus coordena esse mundo e não os homens. Que Deus que estabelece a ordem e a história da humanidade e não o ser humano. Que Deus que manda no que acontece nesse mundo e não os governantes. A existência da nação de Israel demonstra que quem governa este mundo verdadeiramente é Deus e não o homem. Se não concordamos com aquilo que a nação rebelde de Israel tem feito, nós reconhecemos que essa rebeldia não durará para sempre. Os nossos olhos não verão isso. Já estaremos com o Senhor quando isso acontecer. Já estaremos no céu. Após esse período de 7 anos, então o Senhor revela que voltaremos com Ele. E aquele Israel que vimos aqui já não será mais este. Será um Israel convertido a Deus, que realmente obedecerá ao seu Messias. E aquilo que Jesus disse antes de partir se cumprirá. Quando ele fala no capítulo 23 de Mateus sobre ele fala que realmente os judeus agora o negaram definitivamente. Ele diz, olha, não mais me vereis até que digas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Pois quando Israel estiver para ser destruído no final da tribulação, Jesus virá sobre o Monte das Oliveiras e o libertará das mãos do anticristo. É isso que aguardamos. Os salmos dizem, orai pela paz de Jerusalém. Sim, nós oramos pelo dia em que Jerusalém provará de verdadeira paz debaixo da autoridade de Jesus. É por isso que nós oramos, venha o teu reino, porque no reino do Senhor, Israel saberá o que verdadeiramente é paz. Nós vamos, se o Senhor permitir, na próxima semana, observar atentamente a partir do verso 1. Então nós vamos poder entender melhor como se dará essa perseguição à nação de Israel nesse período. Os irmãos vão escolher um hino, um cântico, e depois de orar nós vamos nos despedir cantando.